Olá, me chamo Carlos Vinícius, sou discente do curso de Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou aqui hoje gravando esse vídeo para a cadeira de Metodologia de Ensino da Matemática. E bem, vou falar aqui um pouco sobre a etnomatemática e juntá-la à aplicação em sala de aula. Começaria na sala falando um pouco realmente sobre a etnomatemática. E o que seria a etnomatemática? A etnomatemática não se trata de um método de ensino, nem de uma nova ciência, mas de uma proposta educacional que estimula o desenvolvimento da criatividade, conduzindo a novas formas de relações interculturais. Se trata de uma vertente que busca identificar manifestações matemáticas nas culturas periféricas e ter como referência categorias próprias a cada cultura, reconhecendo que é própria da espécie humana a satisfação de pulsões e sobrevivências absolutas integradas. Isso é algo dito por Hutton, em 1997. Bem, exemplificando a etnomatemática, durante uma aula de matemática, um aluno pode perguntar ao professor: Professor, meu pai me ensinou a fazer essa operação de outra maneira. Posso utilizar esse método? Então, o docente diz que não. Diz que não e diz que a operação precisa ser feita da forma ensinada. Repare que o profissional desconsiderou toda a bagagem cultural que a aluna possuía. A etnomatemática, então, aí buscaria valorizar saberes já adquiridos no meio em que a indivídua está inserida. Então, a etnomatemática, assim como qualquer coisa, tem pontos positivos e pontos negativos. Alguns pontos positivos são a interação entre o aluno e o ambiente em que ela está inserida, a facilidade de aprendizagem, pois aí ela está trazendo coisas do seu cotidiano e relacionando com a matemática, que pode ser, primeiro caso, um pouco mais difícil de se entender. E a motivação e o conhecimento da cultura do aluno, que é como eu disse, ela está trazendo coisas do seu cotidiano, coisas que ela viveu, que ela vivenciou e está trazendo para a matemática, transformando na matemática. Mas assim também vai trazer pontos negativos, que seriam o receio da cultura, por vergonha, por rejeição e uma ausência de atenção, porque, como foi o exemplo do professor, poderia ser facilmente negado, né? Poderia ser desconsiderado a sua forma de resolver problemas. Então, da aplicação em sala de aula. Primeiro, eu pensei que é muito difícil quando a gente está no ensino médio, ensino fundamental, ter um raciocínio de aqui usa matemática, aqui usamos a física. Ter um raciocínio de que, muito sem um raciocínio de que, para que eu vou usar isso na minha vida? Onde é que eu vou usar tal coisa de matemática na minha vida? Então, eu acredito que, do jeito que eu iria realizar essa atividade, poderiam ser integrados outros assuntos, mas aqui eu pensei mais nas funções, e da atividade seria o seguinte: propor aos alunos que fossem atrás de pessoas de distintas profissões, como cozinheiros, motoristas de aplicativos, pedreiros, desenvolvedores de sistemas, cozinheiros, entre outros. Tem um balanceamento aí, né, de profissões que usam mais matemática, que não usam. E para quê? Investigar para recolher informações sobre como usam a matemática em seus trabalhos, certo? Veja só. A gente sabe que, de fato, a matemática está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, de várias formas. Mas cada um aplicada de uma distinta maneira. É diferente o jeito que um professor de matemática vai usar a matemática no seu cotidiano do que, por exemplo, um farmacêutico, que vai usar também a matemática, muito claro, mas de forma diferente. Ou um cobrador de ônibus, um comerciante, e daí nascem várias variações. Por exemplo, o pedreiro. A gente sabe que para grandes construções é necessário um bom engenheiro, um bom pedreiro. Isso é mostrado, por exemplo, em construções antigas, porque para elas estarem ali, teve que ter um estudo, teve que ter uma formação e uma realização. Formação que eu digo não é necessariamente uma formação acadêmica, mas uma formação de experiência. Então, quando eu digo que teve uma formação, trazendo isso para construções antiguíssimas como as da África, as de antigas civilizações que estão até hoje. É claro que nenhum deles entrou na federal e se formou em engenharia, ou se formou em arquitetura. Não,
Mas existia sim o conhecimento prévio, provavelmente existia testagem de acontecimentos que foram levando eles ao aperfeiçoamento. Mas, logicamente, existia uma matemática ali, sabemos que existia. Então, a proposta é, primeiramente, recolher informações, quer dizer, primeiramente, escolher as profissões, né? Posteriormente, recolher as informações de como eles usam a matemática em seu cotidiano. Por exemplo, o caminhoneiro vai usar porque a carga tem um peso, ele vai fazer tantos quilômetros por dia dependendo da carga, porque vai depender da velocidade. Um motorista de aplicativo que vai receber dependendo da distância. Um desenvolvedor de sistemas, um pedreiro, um cozinheiro, um cobrador de ônibus. Tudo isso, sabemos que ali existe matemática. E beleza, para que fazer isso? A proposta então é que tragam para a sala de aula esses resultados, transformando em cartazes expositivos, que a gente possa expor em sala, levando em conta que a gente está no período remoto, certo? Cartazes virtuais que a gente possam serem mostrados durante a aula, que cada um possa compartilhar sua tela e mostrar esses cartazes e qual o conteúdo desses cartazes. A entrevista, no sentido de que, vamos dizer, o caminhoneiro usa nisso, nisso e nisso, certo? Então, um lado, o depoimento do caminhoneiro, e no outro lado, a transformação que o aluno fez para a matemática mais normativa. Isso iria ajudar, logicamente, os alunos a perceberem como é a matemática no seu dia a dia, como ela está sendo aplicada. E também ver que existem outras formas. Porque provavelmente, não vou dizer provavelmente, mas pode acontecer de que o caminhoneiro não use a matemática normativa, mas ele entende de outro jeito, da sua maneira. Então, por fim, observar e refletir sobre a existência da espontaneidade da matemática no nosso cotidiano. Para terminar, deixo uma frase que é: o conhecimento é a estratégia mais importante para levar o indivíduo a estar em paz consigo mesmo e com seu entorno social, cultural e natural, e a se localizar em uma realidade cósmica. Do saudosíssimo Ubiratã de Ambrósio. Então é isso. Muito obrigado.